A extensão radical da vida poderia se tornar uma realidade muito mais rápido do que pensamos. Aqui estão algumas maneiras de como isso mudaria o mundo. 1. Os humanos poderiam viver por séculos a fio. Graças a uma combinação de engenharia genética e nanobots, alguns de nós poderiam escolher atingir a idade de 30 e permanecer nessa idade por décadas a fio. Isso nos permitiria viver tempo suficiente para usar algumas das tecnologias mais incríveis que já existiram. Poderíamos nos fundir com AIs superinteligentes e experimentar como é ser milhões de vezes mais inteligente. Poderíamos experimentar realidade virtual de imersão total fotorrealista, que muda segundo a segundo com base em nossos desejos. E poderíamos carregar nossas mentes para novos corpos e trocá-los conforme necessário. Poderíamos assistir governos surgirem e caírem. Poderíamos explorar todos os países e cidades do planeta Terra e poderíamos explorar outros planetas nas regiões mais distantes do nosso sistema solar. Em segundo lugar, poderíamos viver muito mais do que nossos netos. Provavelmente, apenas uma fração da população gostaria de viver para sempre. Teríamos que assistir muitos de nossos amigos mais próximos e parentes envelhecerem lentamente ano após ano, enquanto nossa aparência física permanece praticamente a mesma a cada década. Poderíamos viver muito mais do que a maioria de nossos melhores amigos e irmãos. Poderíamos ver nossos filhos envelhecerem diante de nossos olhos. Poderíamos até mesmo viver muito mais do que nossos netos. E bisnetos? Algumas pessoas, inevitavelmente, lidariam melhor com esse paradoxo do que outras. 3. Pessoas imortais podem ter problemas para se adaptar às mudanças na sociedade. Muitos dos costumes, crenças e valores das pessoas no futuro podem ser totalmente estranhos e ultrajantes para as pessoas que vivem hoje. Por exemplo, os costumes e crenças que consideramos estranhos hoje podem ser ampliados em 100 vezes alguns séculos a partir de agora. Após centenas de anos, muitas das leis que consideramos cruciais para uma sociedade funcional poderiam ser descontinuadas e novas leis poderiam existir que nos pareceriam completamente absurdas. Certamente, desfrutaríamos de muitas das tecnologias do futuro, assumindo que podemos pagar por elas, mas outros aspectos da vida no futuro podem ser muito confusos e avassaladores para muitos de nós. Ao longo de séculos, as pessoas que permanecem vivas durante todo esse tempo poderiam começar a ser percebidas como antiquadas demais para as pessoas mais jovens. Pessoas imortais também poderiam abrigar antigas crenças, valores e preferências que não fariam sentido no mundo futurista. É meio que como alguém da América dos anos 1700 vivendo hoje. Se essa pessoa dos anos 1700 andasse pela Times Square em Nova York, o tipo de pessoas, roupas e comportamentos que ela veria seriam totalmente desconhecidos para ela. 4. Precisaríamos substituir partes do corpo em uma base rotineira. Por exemplo, o uso de corações artificiais seria extremamente comum, já que os corações biológicos estão frequentemente entre os primeiros órgãos a falhar no corpo humano. Um coração artificial poderia ser projetado para funcionar 2 vezes mais do que um coração regular, independentemente do estilo de vida de uma pessoa. Quanto mais vivemos, mais se torna necessário substituir outras partes também, incluindo olhos, braços, pernas, sistemas digestivos, pulmões e vasos sanguíneos. Isso porque ainda podemos nos machucar de vez em quando, e porque algumas partes do corpo eventualmente se desgastarão após décadas de uso. Muitas dessas partes do corpo poderiam ser impressas em 3D em nossas casas ou em instalações especializadas na impressão e colheita de partes do corpo sintéticas. Até o final deste século, poderíamos pular tudo isso e substituir nossos corpos inteiros, do pescoço para baixo, por corpos robóticos. Poderia se tornar comum ver humanos andando em público que são mais máquina do que humano. Esses corpos robóticos também poderiam fornecer diferentes níveis de força, velocidade e durabilidade sobre-humanas. Para ir um passo além, também poderíamos carregar nossa consciência para cérebros sintéticos dentro de corpos robóticos e sintéticos completamente novos. Conforme esses corpos se desgastam, poderíamos substituí-los por novos corpos e continuar fazendo isso ao longo de muitos séculos ou talvez muito mais tempo.
Algumas pessoas poderiam usar essa oportunidade para ocultar suas identidades e viver várias vidas. No futuro distante, pode não haver maneira de saber se alguém tem 200 anos ou 10.000 anos. 5. O curso de nossas personalidades poderia mudar completamente após viver por centenas ou até milhares de anos e carregar nossas mentes para inúmeros corpos e máquinas. Alguns de nós poderiam começar a perder os aspectos de nossa personalidade que mais nos definem. Podemos esquecer de eventos importantes que aconteceram anteriormente em nossas vidas, e poderíamos esquecer coisas que fizemos. Depois de conhecer mais pessoas em nossas vidas do que os humanos jamais deveriam entrar em contato, podemos esquecer de amigos próximos e parentes. Por esse motivo, provavelmente precisaríamos armazenar as memórias de nossas mentes em dispositivos de armazenamento. Sempre que quisermos, poderíamos reviver essas memórias usando interfaces avançadas de computador cerebral, holodecks e ambientes virtuais. 6 ditadores poderiam causar caos no mundo. Alguns dos ditadores mais notórios da história causaram imenso sofrimento ao mundo em apenas 20 a 50 anos. Mas o que aconteceria se governantes como esses pudessem viver centenas de anos? Primeiramente, as pessoas nascidas nessas sociedades estariam, infelizmente, presas em uma situação sem saída. A menos que consigam encontrar uma maneira de fugir para outro país, teriam que suportar alguns dos piores aspectos de viver em um mundo futurista. Isso inclui vigilância 24 horas por dia de seus pensamentos, sistemas de crédito social implacáveis que impactam negativamente como as pessoas se tratam, dispositivos de interface cérebro-computador e realidade virtual usados para punições cruéis e incomuns, e claro, robôs militares patrulhando as ruas. E esses ditadores poderiam ter algumas das tecnologias mais avançadas para se protegerem, incluindo campos de força, armaduras à prova de balas sob a pele e sistemas de detecção de ameaças baseados em inteligência artificial incorporados em suas mentes. Eles seriam praticamente intocáveis na maioria das situações e garantiriam que seus civis não teriam acesso a esses tipos de tecnologias. E mesmo que esses ditadores perdessem suas vidas, eles poderiam ter múltiplos backups de sua consciência que poderiam ser carregados em corpos robóticos e sintéticos. Se livrar dessas pessoas poderia ser uma das conquistas mais difíceis da história humana. Na mesma linha, bilionários excêntricos, chefes de famílias criminosas, líderes de cultos e outros também teriam acesso a tratamentos de extensão da vida. 7 tratamentos de extensão da vida se tornariam uma indústria trilionária. Quando se trata de nanotecnologia, precisaríamos de um fornecimento constante de nanobots para consumir regularmente. Esses nanobots trabalhariam juntos para combater uma ampla gama de vírus e bactérias à medida que entram em nossa corrente sanguínea. Com o tempo, esses nanobots poderiam se tornar exponencialmente mais eficazes do que nossos sistemas imunológicos naturais. Eles poderiam até mesmo reparar completamente células, tecidos e órgãos. Quando se trata de engenharia genética, poderíamos consumir medicamentos que alteram as instruções em nosso código genético para prevenir o processo de envelhecimento em vários sistemas corporais. O intervalo de tempo para consumir esses medicamentos pode variar com base no fabricante, na idade biológica atual da pessoa e no nível de seu pacote geral de extensão de vida. Poderíamos consumir este medicamento de extensão de vida todos os meses, todos os anos ou a cada poucos anos. No futuro distante, uma sessão de tratamento pode ser suficiente. Uma desvantagem é que viveríamos em um mundo onde as pessoas estão continuamente nascendo, mas poucas estão deixando-o. Isso poderia levar à superpopulação. 8. Poderíamos experimentar um crescimento econômico massivo. À medida que mais e mais pessoas escolhem viver para sempre, uma porcentagem cada vez maior da população poderia estar na mesma faixa etária. Muito provavelmente, as pessoas escolheriam permanecer em uma idade de trabalho de 25 a 35 anos.
Presumivelmente, essas mesmas pessoas escolheriam aprimorar sua genética para que tenham cognição e resistência sobre-humanas. Isso permitiria que se tornassem consideravelmente mais produtivos e lhes daria uma grande vantagem no mercado de trabalho. A economia em geral poderia experimentar um aumento no crescimento como resultado. Mas, como um efeito colateral, humanos não aprimorados poderiam ser cada vez mais considerados impraticáveis no mercado de trabalho e experimentar um desemprego contínuo. No entanto, aqui está algo mais que vale a pena considerar. Nos primeiros anos em que a extensão radical da vida se torna possível, um grande número de pessoas de 50 a 90 anos poderia optar por receber tratamento para isso. Isso permitiria que eles mantivessem e acumulassem enormes quantidades de riqueza que, de outra forma, teriam sido usadas de outras maneiras na economia global. Isso pode levar à instabilidade em muitas nações. 9. Poderíamos cultivar fortunas de vida tremendas. Quanto mais vivemos, mais os investimentos em 401(s), fundos de índice, criptomoedas, imóveis e ativos digitais poderiam continuar a crescer indefinidamente. Hipoteticamente, se investíssemos apenas $1.000 com um retorno anual de 5% e depois o deixássemos sozinho por 300 anos, acabaríamos com mais de $6,5 bilhões. Na realidade, esse número pode não ser tão alto devido às mudanças nas regras de investimento e bancárias ao longo do tempo. Talvez os governos limitassem o número de anos que podemos investir em certos ativos como resposta a tantas pessoas vivendo por tanto tempo. No entanto, o tamanho dos nossos investimentos ainda poderia ser bastante significativo em alguns cenários, mas devemos considerar que o valor do dinheiro poderia ser significativamente menor após esse período de tempo também. Durante esse tempo, os replicadores poderiam se tornar uma tecnologia convencional. Hipoteticamente, os replicadores poderiam criar qualquer tipo de objeto imaginável usando átomos e moléculas fornecidos a eles. Essa invenção por si só perturbaria dramaticamente os mercados financeiros em escala global e poderia perturbar radicalmente todo o sistema capitalista. 10. Viagens para outros sistemas solares se tornariam mais viáveis quando se trata de viagens espaciais de longa distância, que podem levar décadas ou séculos. A preservação carbogênica é frequentemente apontada como uma solução potencial para tornar isso fisicamente possível. Mas provavelmente precisaríamos de uma equipe rotativa de algumas pessoas acordadas o tempo todo para garantir que problemas inesperados com a nave espacial não ocorram. Normalmente, essas poucas pessoas ainda continuariam a envelhecer, o que poderia levar a uma porcentagem decente de passageiros não chegando aos seus destinos. No entanto, se os humanos pudessem viver para sempre, isso reduziria os riscos gerais associados a essas longas viagens. Obrigado por assistir. Certifique-se de assistir a este próximo vídeo sobre o futuro da humanidade.